E se o pecado não foi uma maçã, e sim um sexo? Seja muito bem-vindo. Você está no canal Reflexões. Aqui, você não encontrará respostas fáceis. Encontrará verdades que exigem silêncio, coragem e consciência. Se você veio em busca de entretenimento, este não é o lugar. Mas se veio em busca de entendimento e crescer em sabedoria, permaneça até o fim. Hoje vou falar sobre: e se o pecado não foi uma maçã, e sim um sexo? E se for verdade, ela pode abalar séculos de crença. E se uma das histórias mais repetidas da humanidade estiver incompleta? E se aquilo que você aprendeu desde a infância sobre o pecado original tiver sido simplificado ao ponto de esconder uma revelação espiritual muito mais profunda? Durante gerações, a queda do homem foi representada por uma maçã, uma imagem poderosa, fácil de entender, mas que nunca foi mencionada na Bíblia. O que poucos percebem é que as Escrituras apresentam detalhes que conectam o pecado original ao conhecimento, ao corpo, à consciência e ao despertar do desejo humano. Hoje você vai entrar em uma investigação bíblica profunda, analisando textos, padrões linguísticos e interpretações antigas que podem revelar um dos maiores mistérios espirituais já discutidos. Fique até o final, porque as tradições da Torá e interpretações rabínicas trazem pistas que quase nunca são mencionadas. A proibição divina, o segredo escondido na árvore do conhecimento. No início da criação, Deus estabelece uma ordem perfeita. Gênesis 2, 8 e 9 declara: "E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Gênesis 3:7 declara: "Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais." Nesse sentido, a árvore simboliza uma outra cadeia da criação de Deus dentro do ser humano, o que não pode ser tocado: livre-arbítrio, consciência moral, capacidade de escolha independente de Deus, conhecimento experimental partindo do desejo. "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista." O homem é terra. Toda a árvore. Na revelação de Deus, o homem é interpretado e visto como árvore. Veja referências. "Vejo as pessoas, pois as vejo como árvores andando." Após o primeiro toque de Jesus, o homem enxergava pessoas de forma como árvores. A verdade é que os olhos do Espírito foram abertos e o cego começou a ver os homens na natureza do campo do Espírito. Jesus, ao perceber que de si saiu tal poder, estabeleceu o limite da visão, trazendo-o ao estado natural novamente. Agradável à vista. Despertou curiosidade. "E a árvore da vida no meio do jardim." Aqui, a parte denota os órgãos genitais no meio do jardim. Corpo humano, Adão e Eva quando uma só carne. "Far-lhe-ei uma companheira", ou "far-lhe-ei uma companheira de ajuda, auxiliadora." Vem da Bíblia, especificamente de Gênesis 2:18. "E serão os dois uma só carne." É uma referência originalmente em Gênesis 2:24 e reafirmada por Jesus em Mateus 19:5 e Marcos 10:8. "E a árvore do conhecimento do bem e do mal." A conexão com o corpo humano. Dentro dessa linha, a árvore representa a interação entre corpo, mente e espírito. O ponto onde decisões espirituais se manifestam em ações físicas. O local onde o desejo pode se transformar em pecado ou santidade, uma vez que há o entendimento de que Adão e Eva eram livres para decidir entre o sim e o não. Eles possuíam 3 princípios primordiais: consciência, razão e emoção. Que tema bonito e profundo! Vamos olhar para os sentidos humanos não só biologicamente, mas também pelo lado espiritual e simbólico, que aparece muito em reflexões bíblicas e filosóficas.
Visão, o sentido da direção e da revelação. A visão permite perceber o mundo, distinguir caminhos e reconhecer perigos ou oportunidades. Espiritualmente, ela está associada ao discernimento, à revelação e à compreensão da verdade. Na Bíblia, enxergar frequentemente significa compreender espiritualmente, não apenas ver com os olhos físicos. Mateus 6:22 declara: "A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz." Espiritualmente, a visão representa discernimento entre verdade e engano, capacidade de perceber a presença de Deus, clareza de propósito e direção na vida, vigilância espiritual. Quando a visão espiritual está obscurecida, a pessoa pode caminhar sem perceber armadilhas morais ou espirituais. A audição, o sentido da obediência e da comunicação divina. Ouvir não é mais do que captar sons. Espiritualmente, ouvir representa receber instrução, aprender e obedecer. Romanos 10:17 declara: "De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." A audição espiritual simboliza sensibilidade à voz de Deus, capacidade de aprender e crescer, humildade para receber correção, desenvolvimento da fé. Muitas vezes nas Escrituras, quando Deus chama alguém, o primeiro passo da transformação começa com ouvir. Olfato, o sentido do discernimento invisível. O olfato é um sentido extremamente sensível, capaz de detectar o que não pode ser visto. Espiritualmente, ele simboliza percepção interior e sensibilidade ao ambiente espiritual. 2 Coríntios 2:15 declara: "Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo." Na Bíblia, perfumes e aromas frequentemente representam adoração, santidade e presença espiritual. Espiritualmente, o olfato representa discernimento espiritual invisível, sensibilidade à atmosfera espiritual, reconhecimento do que é puro ou contaminado, representação simbólica da adoração. Paladar, o sentido da experiência e da escolha. O paladar permite experimentar sabores, distinguir o que é nutritivo ou prejudicial. Espiritualmente, ele representa experimentar a verdade e escolher o que nutre a alma. Salmos 34:8 declara: "Provai e vede que o Senhor é bom." O paladar espiritual simboliza a capacidade de experimentar a presença de Deus, discernimento entre o que edifica e o que destrói, escolhas espirituais conscientes, nutrição da alma através da palavra e da fé. Na Bíblia, muitas vezes a palavra de Deus é comparada a alimento espiritual. Tato, o sentido da conexão e da manifestação. O tato permite sentir o mundo de forma direta, perceber temperatura, textura e presença. Espiritualmente, ele representa relacionamento, cuidado e manifestação do poder divino. Lucas 8:46 declara: "Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude." O toque na Bíblia frequentemente está ligado à cura e a relacionamento. O equilíbrio entre os sentidos espirituais. Os sentidos humanos trabalham juntos para permitir que a pessoa viva plenamente. Espiritualmente, isso também acontece. A visão orienta, a audição ensina, o olfato discerne ambientes, o paladar experimenta a verdade, o tato manifesta e conecta. Quando esses sentidos espirituais estão desenvolvidos, a pessoa se torna mais consciente, mais sensível e mais equilibrada no espírito. Hebreus 5:14 declara: "Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal." Então, desde a criação no Éden, Adão e Eva eram possuidores desses 3 princípios primordiais, citados anteriormente. Observe que 2 árvores ocupam posição central: a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Logo depois, Deus estabelece a única proibição. Gênesis 3:16 declara:
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Vem comigo na descoberta do que está por trás deste versículo. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, você poderá tocar. Perceba aqui que a ordem foi dada a Adão e não a Eva. Poderá tocar. Durante a intimidade, acontece uma troca simbólica de energia emocional e espiritual. Isso significa que as pessoas passam a compartilhar sentimentos, influências emocionais, memórias afetivas, vínculo espiritual. Por isso, a sexualidade deve ser tratada como algo sagrado e poderoso. E se a presença de Satanás no jardim em forma de serpente como distração foi uma influência no comportamento de Adão e Eva, trazendo aspectos de ensinos da sexualidade? Neste texto, a presença dos anjos caídos na terra trouxe